Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da Centralcast e hoje nós estamos num formato diferente. Certamente você vai ver vários episódios aqui e você talvez não vai conhecer quem é o Leonardo e quem é meu sócio Samuel. E hoje ele está aqui, nós vamos bater um bate-papo, nós vamos ter aqui uma conversa onde ele vai falar mais sobre como ele chegou onde ele está, o que ele fez para chegar onde ele está hoje, o que ele faz, para que você tenha um conhecimento, que você conheça a gente de fato, para a gente ter esse relacionamento um pouco mais próximo, porque essa central é mais para você do que para mim. E antes de começar, eu quero contar um negócio que aconteceu comigo essa semana. Eu tô olhando para você agora para você ficar aqui, porque, cara, foi hilário. Viraram para mim e disseram que eu criei esse podcast para me achar, para mostrar o que eu não sou. Meu amigo, me perdoe, você certamente você está assistindo, que você me ama tanto, você deve estar aqui no vídeo vendo o que eu tô aprontando. Cara, você quer ser convidado? Você quer vir aqui, sentar e conversar comigo? Você quer se aparecer também? Porque ficar me dando hate no direct não vai te levar a lugar nenhum, não. Pelo amor de Deus, tá? Vamos evoluir, vamos crescer. Isso daqui não é pra mim, é pros meus amigos, pros meus parceiros, pros meus clientes e pro meu sócio. Eu não tô nem aí pra isso não, cara. Eu não preciso disso daqui, tá bom? Então, chega de desabafar, né, Samuel? Chega de ficar falando. Acabou. Acabou a Jogou parte pra de... fora. Joguei pra fora, tô leve agora. Tá certo. Vamos falar aí, cara. Eu vou deixar você abrir. Quero que você me fale aí como que tudo aconteceu, como você começou, quando você começou dentro do marketing, principalmente nessa área de performance, que eu acredito que a galera tá curiosa para saber o que é performance, mano. Perfeito. Pessoal, então boa noite então, nesse novo formato aqui nesse segundo episódio. Tô até meio surpreso ainda, meio acanhado e nós vamos se soltando. Vamos lá. Cara, como eu comecei, acho que foi ali por volta de 2019, 2018, a fazer a faculdade de administração. Comecei a administração por começar mesmo, que nasci no mato, tecnicamente. Mozarlândia, Goiás, para quem não conhece, perto de Aruanã ali, perto do Faina também, enfim. E lá na minha cidade só tinha 2 tipos de faculdade. E era faculdade na cidade vizinha, não era na cidade local. Era direito de administração. Aí por conta de certas coisas, menino custoso, sabe, não gosta de uma farra, não conseguia fazer o vestibular de direito, que era o mais concorrido ali da cidade. E o que sobrou de administração. Aí eu naquela onda ainda não tinha mentalidade de empreender, não tinha mentalidade de ser um empresário, de abrir um próprio negócio. Falei, vou fazer faculdade, vou buscar fazer alguma coisa para não ficar parado. E lá na minha cidade você só tinha 2 opções. Ou você trabalhava no frigorífico, que era lá JBS da vida, inclusive eu trabalhei também, ou você tinha algum parente que tinha algum negócio. Ou você trabalhava no frigorífico ou ia trabalhar na empresa da família. E eu comecei a faculdade, fiz vestibular, passei. E tava uns 2 anos de faculdade, eu comecei a ver aqueles anúncios. Comecei a estudar um período, acho que quinta ou sexta, que tinha uma matéria de marketing. Falei, interessante. Era um assunto que eu gostava, só que era pelo marketing tradicional, os 4Ps, Philip Kotler, essas coisas. E nisso eu comecei a pesquisar mais. Aí quando você vai pesquisar marketing na internet, começa a aparecer aqueles anúncios. Venda como afiliado, notificação caindo. Começou igual todo mundo então, igual né? todo mundo. Eu falei, o que é isso? Aí eu comecei a pesquisar mais. Nessa época, tava na metade da faculdade, já trabalhava no frigorífico. Já tava 1 ano lá já. Trabalhava na parte da embalagem. Então, carne vinha, mexia com qualquer peça de carne. Embalava e passava para outro setor. E nisso eu já estava procurando, já estava engateando no marketing, estava começando a fazer as primeiras vendas. Lembro que minha primeira venda foi não lembro o dia da semana, mas foi numa noite. Se eu não me engano, foi na quinta, R$78, primeira venda como afiliado. Nisso aí eu ganhei meu dia. Falei, agora que eu vou largar tudo, vou meter o pé em frigorífico, faculdade e vou começar. Aí como é que eu explico pra minha mãe, meu irmão, padrasto que mora comigo, todo mundo no interior. Como é que eu explico? Não, eu vou sair do frigorífico e vou trabalhar com internet, com computador dentro de casa o dia inteiro. Então, assim, é meio complicado, sabe? Todo mundo, assim, com a mente muito fechada, coisa de interior, coisa de pessoas que nasceu realmente não teve tanta visão, assim, diferente do mundo, que é igual eu falei, eu era frigorífico ou era uma empresa de família. E eu tô lá, apanhando com a internet. Aí, nesse período todo, eu já tava faltando uns 1.000, 1.200 por mês com afiliado. Com afiliado? Com afiliado. Não, então você ainda de uma classe que teve resultado. Não, tive resultado. Porque quando eu comecei também, eu comecei por afiliação e, cara... Não teve resultado. Não, foi R$300 e nunca mais. Só que, tipo assim, na época, eu vendia, tinha meus resultados nesses 1.200, 1.300, eu falei, agora eu largo tudo, fico só na faculdade e foco só no trabalho aqui de venda de afiliado. Pedi conta, minha mãe cara fechada comigo o dia inteiro, meu padrasto também. Meu irmão era mais de boa, que menino novo, tava curioso também. Só que era assim, minha mãe ia trabalhar, meu padrasto também ficava em casa o dia inteiro no computador.
Aí eles voltavam, estavam dentro do computador também. Para eles eu não estava trabalhando. Ganhando dinheiro eu não estava trabalhando para eles. Só que o que acontece? Aí comecei a trabalhar como afiliado, fazendo spam em grupo de Facebook. Pegava um postzinho, postava no grupo e falava que estava ganhando dinheiro. Aí vinha a pessoa fazer a venda no 1 a 1. Foi a estratégia que eu usei. Nessa época eu não entendia nada de tráfego. E você vendia renda extra também? Renda extra. Como vender, como trabalhar com marketing. Exatamente. E era aqueles cursos que ensinava a vender o próprio curso. Na época, curso de vender curso, esse é é tipo isso, não vou falar o nome aqui que fica meio estranho dar credibilidade pro cara, mas enfim. Aí foi passando o tempo, essas vendas minhas como afiliado não foi dando resultado, porque faltou tráfego. Aquelas spamzinhas em grupo de Facebook foi acabando. Aí foi indo. Aí nisso, todo projetinho que eu pegava, eu tinha dificuldade em tráfego. Nisso eu tava na faculdade, eu tava finalizando a faculdade e eu comecei a estudar mais sobre tráfego. Que era realmente, pra mim, naquele tempo ali, era o que o meu calcanhar de Aquiles. Não conseguia vender mais porque faltava tráfego. Podia escolher o produto que for, o projeto que for. Inclusive, já fechei parceria com pessoas que sabiam fazer tráfego, em teoria, que não dava em nada. Então, já comecei a ter minhas primeiras parcerias em vão ali. Aí, o que aconteceu? Parei de vender, não estava trabalhando, estava só na faculdade e estava começando aquela pandemia, entendeu? Aí, nesse período todo aí, sem dinheiro, eu doido para fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, tive que arrumar dinheiro de alguma forma. Sei o que eu fiz? Arrumei dinheiro emprestado. Aí nisso eu já estava tendo um pouco de noção de tráfego, já tinha alguns clientes fora. Na época também, se eu não me engano, estava tendo uma candidatura para... Era época de política de... Prefeito, né? De prefeito, essas coisas assim. Aí tinha um amigo meu que trabalhava na área da política ali junto com o prefeito, acho que era tipo assistente, alguma coisa assim. E meu primeiro cliente de gestão de tráfego foi um candidato à prefeitura, lá da minha cidade. E o pessoal não sabia mexer com nada de Instagram, nessa parte de anúncio, só botãozinho de impulsionar e subia. Aí tava tendo bloqueio, tava tendo problema, meu amigo foi chamar, eu quero muito da cidade que ele conhecia. Aí nisso eu fui. Meu primeiro, acho que foi 1.200 salário como gestor, de político. Aí comecei a gostar desse negócio de ser gestor, sabe? Fui, fiz as campanhas pro cara, nisso o cara ganhou. Isso tava morando no interior ainda. Mudei pra cá dia 15 de maio de 2021, pra Goiânia. Bem recente. O cara ganhou, peguei meu primeiro cliente de tráfego com ele ali. Aí com isso fiz a ponte com outro cara que era da política também, que tinha um mercado na cidade. Foi meu segundo cliente. Aí foi mais ou menos um salário também. 2 meses ali. Aí nisso, minha mentalidade era de não querer ficar morando no interior. Não queria passar o resto da minha vida ou trabalhar no frigorífico ou abrir empresa no interior. Queria vir pra Goiânia, que era a capital mais próxima. Aí eu fiz uma ponte, conversei com o prefeito, falei, ó, trabalhei na sua campanha, te ajudei e tudo, eu queria uma indicação sua para vir para Goiânia. Seja o que for, seja que seja na parte de anúncio, de marketing, enfim, só queria vir. Aí foi uns 3 meses, uns 3, 4 meses de perrengue pedindo uma oportunidade para vir para cá e achei uma oportunidade no jornal. Uma pessoa sozinha para construir um jornal. Que foi a oportunidade que teve, sabe? Aí nisso eu conheci um pessoal que trabalhava com marketing também, só que eu não ia trabalhar com eles, eu ia trabalhar com um projeto paralelo a eles. Que era a ideia de criar um jornal no estilo do Mais Goiás. Não sei se você conhece o Mais Goiás. Que eu entendi de tráfego, essas coisas e tudo, só que a questão é, uma pessoa para cuidar de um jornal inteiro. Que era para pegar notícia, estudar notícia nas áreas de esporte, notícia urgente, o que mais que tem na área de jornal? Tem tempo, informação, enfim, tem um monte de coisa. Um monte de coisa, era uma pessoa para estudo. Infraestrutura, acidente, enfim. E isso era na época do Lázaro, que ele tava lá matando todo mundo doidado. Eita, credo. Era naquela época lá que o jornal tava nascendo ainda. Só que como era uma pessoa só, o pessoal não tinha conhecimento, eu também não tinha braço para atender um jornal inteiro. O projeto não foi para frente. Só que nisso, eu já vim para cá com o objetivo de trabalhar como gestor. Então não ia ficar parado no jornalzinho. Aí eu fui começando a arrumar pessoas por fora, cliente por fora. Aí foi um, foi outro, aí foi conseguindo. Aí nisso já saí do jornal e foquei só em gestão. Aí o que tava faltando para mim? Know-how. Tinha cliente, tinha ali uns 4, 5 clientes, tinha uma rendinha para viver aqui em Goiânia. Só que eu queria mais projeto. Aí eu entrei numa agência realmente estruturada hoje. E nela foi onde eu consegui ter realmente a experiência que eu tenho hoje. Que é essa parte toda de performance que eu falo, que é baseada em 3 pilares. Já toquei mais, vai beirar 100 clientes que eu já peguei de tráfego também. Resumindo um pouquinho da minha história, é isso aí. Cara, a minha foi bem parecida. A minha, quando eu comecei, eu já tinha uma facilidade com o celular, que é
Spark Post, Canva, parte de design mesmo. Fazer aqueles bannerzinhos de... tem um culto hoje, tem isso. Eu comecei fazendo um banner para minha irmã, para o meu irmão, para os meus amigos, faculdade. Eu participava da Atlética e tinha calorado. Eu ia lá e fazia o banner, tudo pelo celular mesmo fazendo. Chegou um certo momento na minha faculdade que eu tive uma crise existencial. Cara, eu tinha uma crise existencial que... eu tô prestes a formar, faltava 2 anos para eu formar, mas na minha cabeça eu já estava formando, eu não tinha uma independência financeira, meu pai ainda pagava faculdade para mim, meu sogro me ajudava, eu tinha casado recentemente, e aí deitado na cama, aquela agonia, eu encontrei o curso de vender curso, né? E aí eu eu tava lá mexendo no celular, triste, desanimado, falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Tô estagiando na empresa que não vai me dar nenhuma perspectiva de crescimento, mas até deu, mas não é o que eu queria, eu descobri que não era o que eu queria. E aí, cara, eu peguei, afiliei a esse mesmo produto, aí começa e era da parte orgânica, tá? Não era o que vendia com tráfego pago, ele nem ensinava esse negócio de grupo de Facebook, não. O curso que falava era o seguinte, você vai montar um Instagram, você vai postar todos os dias, frase motivacional, isso aqui, e fazer a oferta de como fazer uma renda extra, e você vai vender o curso que você comprou. E o curso era muito baratinho, mas é aquele trem, quando você começa a fazer, muita gente curiosa vem te perguntar, mas o que é isso? Então, amigos, colegas, irmão, parente, primo, tudo me perguntou, o que é isso que você está fazendo? E aí eu falava, não, isso aqui eu estou testando, não vou vender para você não, porque você é meu próximo. Eu tinha essa ética ainda, eu falei, não vou vender para você não, porque você é próximo, porque se não der certo para você, amanhã você vai estar falando mal de mim. Só que o produto era tão barato que eu vendia, se eu não tiver enganado, era R$49, era R$39, um negócio assim, que... Meus amigos falaram, não, independentemente de se funcionar pra mim ou não, deixa eu ver, pô. Deixa eu ver. E aí eu fui vendendo pros amigos, pros colegas da igreja, da faculdade alguns. Tive vários problemas nessa época na faculdade com os amigos também. E aí eu comecei ali como afiliado. E aí minha irmã falou, Leonardo, você é bom em design, por que você não vira designer? Eu falei, não tem paciência não, tal do Photoshop. E eu não queria de jeito nenhum, mano, mexer com esse negócio de Photoshop. O que eu queria mesmo, de fato, era ganhar dinheiro, não importa como. E aí surgiu a oportunidade de eu cuidar de um Instagram, como social media. Eu falei, não, social media eu acho que é o futuro. Minha cabeça acelerada demais, esse negócio de afiliado não vai funcionar a longo prazo, eu acho que isso não é sustentável, eu tenho que montar algo que seja sustentável e mais palpável, então eu vou atender pessoas como social media. Aí eu fiz um curso de social media e comecei a atender pessoas, não fui pro lado do tráfego. Eu fazia tráfego mesmo só para falar que faço, tipo assim, para gastar o dinheiro do cliente mesmo, mas não entendia muito, não estudava muito, assistia as aulazinhas lá como é que fala, dos grandão do tráfego, mas nem prestava atenção não, colocava só pra falar assim, não, eu participo de todas as terça-feiras, tal hora eu tô lá. Era só pra falar que tô lá, mas prestar atenção mesmo que era bom nada. E aí eu peguei esse primeiro cliente, não sabia fazer contrato, aí fui inventar contrato, aí eu fiz contrato mensal. Nos primeiros 30 dias, fiz um contrato de R$650, eu cobrava. Eu fazia o conteúdo, eu fazia o design, eu desenvolvia o roteiro de uma apresentação que ela precisava fazer lá de um evento e rodava tráfego ainda. Com R$650 era o meu salário. E investia, eu acho que 500 na plataforma, era 400. Não tinha nem ideia do que funcionava, de quanto que eu tinha que pôr para funcionar. Não tinha nem nada na cabeça. E eu simplesmente comecei por aí. Fechei um cliente, aí com um mês depois essa pessoa que era do meu network desistiu, falou, não dou conta disso não, vou ficar te pagando, não estou tendo resultado. E eu não estou tendo perspectiva, para mim tá do mesmo jeito que antes, não tá melhor, então enfim. E aí eu falei, cara, será que isso funciona? E eu fui só aprofundando, até que a parte de posicionamento foi entrando na minha cabeça de um nível absurdo. Comecei a criar bastante conteúdo na internet, aí eu recebi outras oportunidades para aprender e ensinar e fazer branding, fazer posicionamento de marca, fazer logomarca para cliente, produção audiovisual, mas eu não sou nenhum filmmaker, não. Eu digo que pessoas me procuravam para desenvolver narrativa de branding. E eu comecei a estudar, comecei a ler livro, comecei a aprofundar. E foi onde eu cheguei até hoje, que cheguei até o ponto de, eu sou conteudista, eu trabalho com brand, eu trabalho com posicionamento. Se sua empresa precisa disso, eu te atendo. Mas, assim, foi aí eu cheguei até uma certa etapa, né? Comecei em 2018 e aí sim foi até o 2020. 2020, cara, ou foi 2021? Nós estamos em 22, até 2021. Quando foi em 2021, aí a história mudou.
mas eu não vou contar ela agora, não. Vou deixar ela mais pra frente um pouquinho, porque essa história foi, eu acho que o que mudou minha vida, né? O que virou a chave pra mim mesmo. E aí eu vi que você ia comentar sobre os pilares, sobre a performance, porque tem gente que se posiciona no mercado como gestor de tráfego, tem gente que se posiciona como apertador de botão. E eu vejo que você, desde quando eu te conheço, que já não tem um pouco, tem mais de ano que eu te conheço, você nunca falou, eu sou um gestor de tráfego, eu sou um gestor de performance. E aí, qual que é a diferença de um gestor de tráfego para um gestor de performance? Boa pergunta. Porque assim, cada esquina hoje tem uns 5 gestores de tráfego, ainda mais em cidade grande assim, o pessoal já está mais esperto com essa questão de internet, sabe o que é tráfego, sabe o que é as profissões do marketing em si. E na minha visão, a principal diferença de gestor de tráfego para gestor de performance é que gestor de tráfego só aperta botão. É o cara que está ali só para subir campanha e fazer anúncio. E na maioria das vezes ele nem faz anúncio, ele pega o anúncio pronto e sobe. Que não dá ideia, não faz nada. Falando em performance, a gente está falando de desempenho. Está falando assim, de realmente você pensar, ter uma mente pensante atrás do gerenciador, atrás do computador. É você não receber a estratégia pronta, é você montar a estratégia e executar ela dentro do tráfego. Então, na minha metodologia de tráfego, tem 3 pilares, que é o que eu citei antes. Que o primeiro é público, que é você definir muito bem seu público-alvo ali através do, digamos, DDD, que é dores, dúvidas e desejos. Você faz um estudo ali, um briefing do seu cliente, do seu perfil, do seu produto, do cliente que você vai pegar, porque cada cliente é um universo diferente. Não tem como você montar a mesma estratégia para um cliente que vai dar certo para isso aqui. Então, são bases. Tem que pensar no negócio e não no cliente só, não só num anúncio qualquer. Então, o primeiro ponto é definir público-alvo, definir para quem que você vai anunciar, sua mensagem, qual que é o tipo de comunicação que você quer ter com esse público. Segundo ponto é estrutura. E quando eu falo de estrutura, eu estou falando praticamente do calcanhar de Aquiles da maioria dos clientes. Estrutura, eu falo, é aonde você vai mandar esse tráfego. É para um canal de WhatsApp, é para uma página, é para um e-commerce, é para uma loja virtual, é para enfim, a ligação, não importa. A sua estrutura tem que estar bem alinhada com o seu público, com os seus anúncios, porque você também está cansado de saber toda tanta reunião que a gente faz e a maioria das vezes a dor do cliente é meu comercial não vende, o lead está desqualificado, eu estou recebendo pouco lead, todos os leads que entram que nenhum comprou. Aí você vai fazer um estudo ali do cliente para buscar entender o que está acontecendo. Na verdade, não é o problema do tráfego, o problema é realmente o comercial, a estrutura do cliente que não está apta para receber esses clientes, receber os leads. E o outro ponto, para complementar o pilar ali, a tríade mesmo ali da minha metodologia, é a criação de anúncios. Então, depois que você definir o público, definir uma boa estrutura para receber esse público, você vai, de alguma forma, você tem que captar o público para essa estrutura, que aí é onde vem a parte da mágica dos anúncios. É você ter a comunicação correta, é você saber com quem você quer falar, o tipo de mensagem que você quer passar, como é que você vai chamar as pessoas para o seu funil, para a sua estrutura. Aí vem em coisa de estrutura, WhatsApp, enfim, tudo aquilo que eu já falei. Eu estava analisando esses dias, dando uma estudada, e eu percebi que tudo dentro do marketing é como se fosse uma estrutura de uma construção de uma casa. Vamos lá, deixar isso mais claro. Você deve estar pensando, como assim uma construção de uma casa? Primeiro, quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz, você vai nivelar o terreno. Você limpa o terreno e nivela o terreno. Aquela questão de aclive e declive. Se for aclive, você vai ter que cortar. Se for declive, você vai ter que aterrar. Enfim. Por que eu estou falando isso? Isso encaixa em tudo, cara. Por que você tem que limpar o terreno? É lá no momento onde você estuda o seu terreno, você estuda o seu público. Cara, se você não nivelar a comunicação que você quer, com o público que você quer atingir, com a estrutura que você quer construir amanhã, não adianta, você já errou aí. É por isso que eu trabalho tanto antes de qualquer campanha de anúncio, qualquer copy, qualquer lançamento, seja em qualquer área, eu trabalho essa limpeza do terreno e nivelamento, até pelo conhecimento. Vamos lá, quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, se eu não nivelo essas pessoas aqui, elas vão chegar lá no dia do meu evento sem ter a comunicação que eu acredito necessário para elas chegar lá. Aí vai chegar, eu vou falar de LTV, não sabe o que é. Vou falar de CAC, não sabe o que é. Então, lá no meu momento de nivelar, que é limpar o terreno, eu já começo essa comunicação. Depois que você faz o nivelamento do terreno, cara, você monta uma estrutura. Você faz a fundação. O que é a fundação? Essa aqui, para mim, é a chave de qualquer copy, de qualquer anúncio, qualquer campanha, para mim. Isso que eu estou falando, um cara que está com experiência de lançamento. Né? Quem faz performance é você. Mas o que a estrutura faz? Ela chama as pessoas de uma maneira, de uma forma que ela suporte uma oferta amanhã. Vamos lá, como você vai fazer uma fundação em qualquer terreno para construir uma casa,
A fundação de uma casa não é a mesma de um prédio. Ou seja, a fundação é onde você prepara o local para receber uma construção e dependendo do tamanho dessa construção, essa fundação tem que ser feita. Então vamos lá. E o que dentro do marketing, onde é que entra isso? Na comunicação. Imagine só, você vende um produto de, seja lá um celular, um iPhone de 10 mil reais. Você vende um iPhone de 10 mil reais e você vai colocar um anúncio para rodar. Amador, feito no Word, lá, compre de mim e põe a foto do iPhone tirado de um Samsung. Meu irmão, você não está preparando a pessoa que está vendo aquele anúncio para comprar o seu iPhone de 10 mil. Então, essa estrutura, que é a copy, que é a apresentação, é chave. Por exemplo, se a gente chega num cliente hoje, esse cliente tem um produto, e aí ele vai rodar o produto dele, quando eu vou olhar nossa, que top, que bonito. Mas na hora que eu vou ver no anúncio lá, parece que foi feito nas coxas, de qualquer jeito. Então significa que a minha fundação não está preparada para receber a construção. Que aí é a hora que o cliente chega dentro do site. E aí, o site está como? Ele está para a fundação que eu construí, para aquele tipo de público qualificado, exato, ou eu estou só arriscando, apertando o botão. Eu acho que a questão dessa diferença, véio, é isso. É você ter uma comunicação que chame a atenção da pessoa certa, e às vezes está no texto, na maneira de falar, na maneira de escrever, na fotografia, na câmera, na produção audiovisual, na comunicação, no tempo de carregamento da página, porque é o ticket do seu produto. Eu trabalhei durante 1 ano e meio vendendo high ticket. Imagine só uma pessoa pagar 15, 20 mil numa mentoria, e ele entra numa página e a página está extremamente amadora, com erro de português, de pontuação, de concordância, o vídeo não carrega, não vai comprar. Essa pessoa fala, não, eu estou mexendo com um bando de amador aqui. Então eu acho que essa questão do gestor de performance, ele vira o jogo em relação a isso. Ele se preocupa com todas as etapas da empresa. Total. É porque assim, a parte de gestor de performance, esse nome gestor é aquela pessoa que vai gerenciar ali anúncio, estrutura, campanha, pensar na estratégia, porque um gestor de tráfego ele não pensa. Principalmente se ele for iniciante agora, nunca subiu uma campanha. É o cara que vai querer tudo mastigado. Mas o gestor de performance é o cara que se preocupa ali como é que está a estrutura, para onde que ele vai mandar o tráfego, como é que está o comercial, por que o lead não está vendendo, por que essa página não está convertendo. Aí vem algumas métricas importantes, como é que está o CTR do meu anúncio, como é que está o CPM, como é que está o preço que eu tenho para anunciar para 1.000 pessoas dentro do Facebook ou dentro de qualquer outra rede de tráfego, como é que está a taxa de conversão das minhas páginas, do meu WhatsApp. Isso são métricas que você tem que acompanhar ali mensalmente. Por exemplo, qual que é a métrica de taxa de conversão no mês passado para de hoje das minhas campanhas? Como é que está? Isso são coisas que um gestor de tráfego não pensa, que ele pensa só no básico. E, para mim, a maior diferença de tráfego para performance é pensar. É o cara que realmente vai gerenciar a empresa como se ele fosse um dono. Ele vai pensar no negócio. E agora, voltando uma pergunta para você. Eita, manda. Você que é um cara aí que já faturou alguns milhões, alguns resultados muito expressivos nessa parte de lançamento. Eu vejo que você já falou desde o começo, você se posiciona como conteudista, o cara que é realmente muito forte nessa parte de estratégia de posicionamento. Eu queria entender de você, para você, o que seria posicionamento, como é que você faz para definir um posicionamento para o cliente, qual que é a sua metodologia de posicionamento dentro do mercado? Vamos lá. Sim, não existe. Eu vou ser bem pragmático agora. Não existe um método específico de desenvolver um posicionamento. Existe uma maneira que você respeita, né, que você segue para definir um posicionamento. Tem muita gente que tem preguiça, literalmente, Samuel, tem preguiça de olhar aquela parte demográfica, aquela parte de onde a pessoa mora, o que ela faz, quanto que ela ganha, qual que é o carro dela, qual que é a bolsa que ela anda, qual que é o calçado, onde que ela vai, o que ela gosta de comer. Um monte de gente ignora isso. E existe uma linha entre o que eu quero apresentar, o que eu quero ser, como eu quero ser visto, mas o que de fato vende. O que de fato vende. Por exemplo, a Ana Hickman, se ela fizer um anúncio para mim de venda de curso online, eu não vou comprar, porque não é o posicionamento dela. Agora, se ela fizer um anúncio para mim de como ser uma modelo, mãe, mulher, dona de empresa, empresária e tal, eu vou comprar, porque é o posicionamento dela, é quem ela se parece. Mas aí o que acontece? A maioria dos produtores hoje, principalmente dessa área de lançamento, eles viram um vídeo de uma pessoa que eles falam, essa pessoa não é tão boa quanto eu, e então eu preciso ter um produto igual.
Eu tenho que fazer meu produto também, eu tenho que vender também. E essa base de raciocínio é onde ela falha. Porque hoje as pessoas compram mais por conexão do que por produto, por nome de produto, é mais por conexão. Igual é como se virou uma espécie de commodity. Hoje tem produto de tudo. Tem produto de cosmético, tem produto de beleza, tem produto de psicologia, tem produto de emocional, venda, etc. Produto tem demais. Mas agora por que eu compro? Porque eu alinho o posicionamento, eu conheço o posicionamento da pessoa e eu gostei daquele posicionamento. Aí como que eu faço agora, respondendo de fato a sua pergunta, para desenvolver um posicionamento? Como eu quero ser lembrado? Em base de perguntas. Depois que eu respondi tudo isso, essas questões de público-alvo e persona mesmo, de quem eu quero atingir, eu agora vou começar a conversar com a pessoa, com o expert ou com o meu cliente. Vem cá. Se você estivesse vivendo nessa situação, como que você agiria? Porque as pessoas hoje compram por identificação. E aí eu desenvolvo frases que essa pessoa vai repetir diariamente nas redes sociais. Eu desenvolvo bandeiras, que é crenças que essa pessoa fala assim, eu gosto disso, eu faço isso, tanto da questão profissional quanto da questão pessoal também. Depois que eu defini todas essas partes de público, pessoa, eu entro agora no produto. O meu público conecta com a minha pessoa e a minha pessoa leva ao meu produto e aí eu desenvolvo um bom posicionamento. E como que eu faço isso agora numericamente falando? Porque eu acho que é a pergunta que mais as pessoas fazem. Quantas postagens? Quantos não sei o quê? Vamos lá, você definiu tudo, está claro na sua cabeça, se alguém te perguntar como que você quer ser lembrado, você vai conseguir responder na mesma hora? Qual que é o seu produto, a promessa dele, a sua transformação, você consegue responder rápido, está na ponta da língua? Pronto. Agora está na hora de você soltar isso daí pelo menos uma vez por dia. É você diversificar as suas distribuições. É você ter um canal no YouTube, é você ter um TikTok, é você ter um Instagram, é você ter um Twitter, é você ter outras fontes de tráfego orgânico para se posicionar. E sempre, sempre, sempre pensar que você está desenvolvendo uma tribo. Uma tribo de pessoas que pensam parecido com você e que vai propagar a mensagem através de você. Você passa essa mensagem, você passa essa informação e essa informação ela tem que ser automática a propagação dela. As pessoas têm que falar a mesma linguagem que você. Por exemplo, a gente tem alguns players no mercado grande, a gente pode falar entre Gilberto, o Paulo Pedro Sobral, Flávio Augusto. Tem coisas que esses caras falam que um monte de gente está compartilhando. Mas hoje mesmo eu vi no story seu, que eu vi no story de uma outra pessoa, um post que o Flávio Augusto fez. Porque a mensagem dele tem que ser propagada pelas outras pessoas. Isso é se posicionar. Isso é ser lembrado por algo. Se eu perguntar para você aqui agora, cara, quando eu falo Flávio Augusto, que é para mim um dos maiores empresários brasileiros hoje, quando eu falo Flávio Augusto, o que vem na sua cabeça? Empreendedorismo. Vendas muito forte. Venda. O cara é reconhecido por vendas. Quando eu falo Thiago Negro, o que vem na sua cabeça? Finanças. Dinheiro, grana, investimento. Vamos lá. Pablo Marçal, agora porque ele envolveu na política, né? Mas antes disso, a gente via um cara extremamente de ativacional, desenvolvimento. Então, cada um desses caras tem um posicionamento, que eles são fiéis a esse posicionamento. O Pablo agora que foi para política, mas antes disso, até o ponto que ele estava, ele migrou para marketing, ele migrou para todo lado. Mas se você assistir uma aula dele, é mais ativação mental, é mais falando sobre psicologia, mentalidade e etc. E não essa parte fugindo do posicionamento dele. Então, posicionar, cara, é você se conhecer muito bem, ter um conteúdo muito forte dentro de você e você saber propagar isso e somente só. Parar de ficar migrando, pulando de galho em galho. E eu quero. Não. Seja fiel ao que você começou a falar lá atrás. Perfeito. Agora eu vou dar a minha visão de posicionamento, tá? Claro, vai lá. Vou argumentar. Concordo com tudo que você falou. Para mim, totalmente faz sentido tudo que você falou. Minha visão na parte de posicionamento, com tudo que você falou, você mostrou principalmente o como, que é muito importante. Você não falou só o quê. O quê, exato. Você foi direto no como, que é como que você estrutura, a parte ali de perguntas e tudo mais. Para mim, eu que sou realmente voltado para performance, posicionamento para mim realmente é muito importante. Para performance, posicionamento também anda junto. Uhum. É claro, tem como você fazer um trabalho de performance para ter um resultado, mas quando você casa os dois, o resultado é muito maior. E para mim, na minha visão, você pode me corrigir se eu estiver errado. Vai.
Posicionamento nada mais é do que você estruturar a sua mensagem, a sua oferta. Então, assim, quando você pega um cliente, a maioria das vezes você perguntar para o cliente o que ele vende, Ele não qual sabe. que é a sua oferta, Ele não sabe. como você posiciona, qual que é a mensagem que você quer passar para o seu seguidor, para a sua audiência, ele não sabe. Então, nessa parte que você deu o exemplo aí do Flávio Augusto, que é empreendedorismo e vendas, Thiago Nigo, que é finanças e dinheiro, para mim, posicionamento é você estruturar a sua oferta. E quando eu falo oferta, não é vender. É a mensagem que você quer passar para quem te assiste. Eu acho que, para mim, na minha visão, um posicionamento seria estruturação de oferta. Tá errado? Não, tá não. De forma alguma. Até porque o problema maior hoje das empresas, agora eu tô falando para as empresas, é essa ausência de entendimento do que elas vendem. Qual que é a questão? Parece ser meio que midiático falar que é a minha visão, minha missão, meu valor. Essa coisa de Sebrae. Não é uma técnica que o Sebrae criou. Você ter isso na sua mente é saber onde você está e para onde você vai. E qual que é a transformação que seu produto faz para o seu cliente. E como que se desenvolve uma promessa? Tendo tudo isso que eu falei para você. Conhecendo as pessoas, você mesmo e o seu produto. Aí você consegue desenvolver uma promessa que vai chamar a atenção das pessoas e que vai ter você dentro dela e que vai fazer o seu produto ser vendido amanhã. Então, é a base disso, é a base de tudo. Perfeito. Acho que ficou bem claro agora o que é posicionamento. Agora sim, outra pergunta. Agora eu empolguei nas perguntas. Aí sim, vai, mano. Falando de dados. Você ainda não falou dessa parte, não acho que você vai falar. Você que é um cara grande no mercado, só que pouco conhecido ainda. Pouco conhecido. Infelizmente, no mercado não adianta você ser apenas bom. Você tem que mostrar que você é bom para as pessoas, entendeu? E parecer bom ainda, não adianta só mostrar. Realmente, quem trabalha com internet é assim. Queria que você falasse um pouco mais dos seus números, suas vendas, seus faturamentos milionários aí. Aí vai entrar naquela segunda etapa da história, né? Quando o lançamento entrou na minha vida. Eu era conteudista, estava estudando mais sobre branding, growth, hacking, e eu recebi uma proposta de uma outra agência que fazia um lançamento de um expert específico para eu ser conteudista dele, responsável pelo growth. Eu ia ser responsável para propagar a mensagem dele, desenvolver estratégias de crescimento dentro do nicho dele e cuidar da parte de conteúdo era YouTube, Instagram, TikTok, Telegram. Toda fonte de distribuição de conteúdo dele eu ia ser responsável. Com 2 semanas aconteceu um imprevisto onde o estrategista, que ia ser responsável pelos lançamentos, saiu fora. E aí, esse expert me fez uma proposta, que é o Pedro Miranda. Leonardo, vem cuidar de tudo. Você consegue, você vai fazer. E Pedro, eu nunca fiz lançamento. E aí foi quando eu entrei na Batcaverna. De fato, eu entrei com tudo e fui estudar Érico Rocha. Não, todos que você pensar, Conrado Adolfo, Érico Rocha, o rapaz do lançamento meteórico, Monstruoso, esses caras tudo, bicho, eu comecei a engolir. Porque é o seguinte, ou eu fazia. Não tinha uma segunda opção. Tinha abandonado tudo que eu estava para trás disso, que eu tinha construído para tocar esse negócio com o Pedro, fazer esses lançamentos. E aí, cara, eu comecei fazendo, no primeiro mês, fazendo um meteórico, e a gente faturou 80 mil. E aí eu falei, uai, esse trem é real. Eu nunca tinha ouvido as notificaçõezinhas que existem da Hotmart, não tinha ouvido ainda no meu celular. E aí, quando eu fiz esse primeiro meteórico, eu falei, uai, esse trem funciona, esse trem é real. E aí eu vi a minha comissão, eu falei, uai, interessante. Um dinheiro entrando. Exato. Passou 30 dias, nós iniciamos um interno. Foi mais 150 mil. Aí eu falei, opa, esse trem aqui funciona. E o que eu percebi? Principalmente para esse expert, né, para o Pedro Miranda em específico, existia uma demanda exclusiva. Não é uma pessoa qualquer, era um estudante de medicina. Então esses caras pagavam mais. E aí nessa entrada a gente desenvolveu um produto de high ticket, que foi uma mentoria individual. Do tempo 0 até o dia da prova de residência. Então nós vendemos mentoria de 10k, de 15k, até de 30 mil reais nós vendemos mentoria. E aí nesse período de 4 a 6 meses nós vendemos mais de 600 mil de cara. Depois, quando passou isso, chegou o grande meio do ano. E a gente inventou de fazer um reality. Nesse reality, o que acontece?
As expectativas, lá no fundo do coração, era de faturar 2 milhões, 3 milhões, fazer um grande lançamento no meio do ano. Só que eu já tinha entendimento na minha cabeça, lá no cantinho do cérebro, eu pensava, cara, não vai dar porque eu aumentei o ticket do produto e diminui o tempo de entrega. A galera vai estar desesperada, mas não ao ponto de investir tanto dinheiro assim em pouco tempo. E a prova já está chegando. E levando em consideração isso, eu já imaginava um cenário que poderia dar errado, mas que a gente pagaria as contas. A gente fez um reality e aconteceu exatamente como eu falei. Pagamos as contas. Mas, lógico que a decepção, a revolta veio. Mas nós tínhamos uma certeza. O posicionamento do Pedro Miranda depois do reality era outro. Agora a gente deixava de jogar o joguinho de venda online e agora a gente começou a jogar um jogo de empreendedorismo digital mesmo. É montar um império, montar algo diferente. E aquilo que era um sonho do Pedro de fazer uma faculdade agora começou a tomar forma. E a gente foi e patrocinou, acho que se eu não estiver enganado, em 80 mil ou mais, o maior evento de medicina do Brasil. Montamos um baita stand, um stand gigantesco, onde o Pedro Miranda, o Instituto Pedro Miranda estava disparado, era o destaque do evento. Nós estávamos na maior praça de alimentação. Do lado nós montamos uma cabine de vidro, onde acontecia podcast lá com os palestrantes. Então o Pedro entrevistava os palestrantes, 5, 10 minutinhos. Então acho que a gente chegou a entrevistar de entre 10 a 20 palestrantes. Isso do IPM, o stand. Aí nós tínhamos uma bicicleta que fazia isso. Pensa na bagaceira que a gente fez lá, para posicionamento. E quando a gente falou, agora vamos lançar a mentoria de novo, vamos abrir as aplicações. Quando ele abriu a aplicação em novembro, a nossa meta era fazer 200 alunos. Quando terminou o mês de novembro, a gente já tinha mais de 180 e pouco. Entramos em dezembro e essa mentoria a gente vende ela até o mês de fevereiro, mês de março. Quando chegou em mês de dezembro, a gente bateu a primeira meta, a gente aumentou mais 100 alunos. Vamos para 300? Vamos para 300. E batemos os 300. Quando finalizou em março, comecinho de março, foram as últimas vendas, a gente tinha vendido mais de 560 mentoria. Um ticket médio entre 12 mil e 15 mil reais. Então, nós faturamos aproximadamente 7 milhões e meio, 7 milhões. Entre 7 milhões e 7 milhões e meio. Só com isso. Fora o que a gente já tinha lançado anteriormente, a gente desenvolveu evento presencial, fez outros trabalhos também de lançamento que trouxeram resultado. Nós fizemos um lançamento que antecedia a própria lançamento da mentoria, que é o CRM, que é o Enari, que são cursos preparatórios, tipo assim, 90 dias para a prova. É o que você vai fazer agora. Não estudou até agora? 90 dias a gente fez mais de 250 mil também com esse. Então, totalizando aí, só com um ano e meio com o Pedro Miranda, a gente chegou a faturar aproximadamente uns 10 milhões em um ano e meio. E como que funciona? Isso aqui eu nem ia falar, mas eu vou falar como que a gente fez como que funcionava o funil de aplicação de high ticket. Cuidado, você vale dinheiro, hein, velho? Vale dinheiro. Isso que você vai falar aí, ó. Será que eu falo, mano? Não sei. Então eu vou falar por alto. Tá bom, André? Vou falar por alto. Eu só vou entregar um funil básico aqui. Você vai entregar um funil de 10 milhões. De 10 milhões, que é o que a gente fazia. Vamos lá. A gente já falou de posicionamento. Agora a gente vai pegar esse posicionamento e vai tornar ele exclusivo. O que é tornar um posicionamento exclusivo? Abrir caixinha de pergunta. E quem tem interesse vai perguntar. O Pedro ele não abria caixinha de pergunta, era uma por uma semana. Eu falei assim, agora todos os dias. Todo dia o Pedro começou a abrir caixinha de pergunta e responder. Começou a ter um atendimento orgânico exclusivo. E aí, agora que vai entrar o funil. Beleza, quando a gente abriu a aplicação, deixamos fechado. Aplicação por mentoria 2022, tal data, tá aberto. Quando a gente abriu, começou-se as aplicações. E aí, quando eu falo da estratégia exclusiva, é o seguinte. Todo mundo que aplicou, ao invés de você ser atendido por um time de venda, um comercial, você tinha uma reunião com o Pedro Miranda de 15 minutos. O expert fechava a venda. O expert fechava a venda. E sabe o que é engraçado? É que quando o expert entra nesse processo, ele é exato no que vai montar para você. E o Pedro, eu não tô mentindo, o Pedro ele deve ter dispensado aproximadamente uns 150 alunos. 150 leads. Que sentou com ele e falou assim, não, você não está pronto, eu não quero você como meu aluno. Aproximadamente, tá? Isso é por alto. Pessoas que ele falou, não quero. Era pra gente ter vendido mais que isso. Mas por que torna um produto exclusivo?
É quando realmente existe uma seletividade. Lá no processo de aplicação, de fato é como se fosse uma prova. O cara tinha que dar todos os detalhes da vida dele, os horários que ele tinha para estudar, os hobbies dele, qual que é o período que ele estava, quanto que ele investiria para melhorar, para passar na prova de residência. Então a gente já fez um bom filtro aqui, já falava o preço do produto lá dentro. Você está disposto a pagar 12 pau na mentoria? Tô, então beleza. Então vem cá, você vai sentar comigo. E o Pedro, na hora da reunião, ele fazia um encantamento. E aí ele passava pro responsável pelo fechamento, né? Que aí é só pegar os dados mesmo bancários, desenvolver o contrato, etc. E era assim que a gente funcionava. Vamos lá. Página de aplicação. E aí, você vai usar aí uma ferramenta onde você consegue fazer um formulário. Depois, reunião com o expert. Fechamento com contrato. E aí, a cereja do bolo. Mesmo que seja, eu tenho medo de não pagar, contrate uma ferramenta de cobrança por boleto. E essa ferramenta vai fazer a cobrança e se o cara não pagar, Serasa nele mesmo. Porque você vai aumentar o número de pessoas que vão comprar de você. Porque não é todo mundo que tem 10, 15 mil de limite no cartão, não. Sim. Não é todo mundo que está com 10, 15 mil na conta para fazer um Pix aqui agora e descapitalizar, não. E quando você abre o boleto, você abre oportunidade. E aí, ao invés de você correr risco de não receber ou não ter essa função, você contrata uma ferramenta, aí tem várias, Conta Azul e etc e tal, tem um bocado. Você contrata uma ferramenta que vai ficar responsável por isso. E aí, filha, um funil desse, se você realmente tem conteúdo dentro de você, se realmente é bom no que você fala, que o Pedro era, se a gente não pode tirar o mérito do cara, se você realmente é bom no que você fala, se você tem uma estrutura de entrega, se você acha que esse produto realmente vai ajudar quem vai comprar, pode cair matando, que você vai vender. Isso aí é fato. Perfeito. É. Então, uma historinha boa aí, né? Nós temos uma historinha boa. Como a gente, né, tirou um bate-papo aqui para, conhecer um pouco mais do trabalho um do outro, eu acredito que a gente já tirou bastante informação, nós vamos terminar esse episódio um pouco mais cedo, né? Sim. Até porque nós vamos gravar outro episódio em seguida, que vocês vão ver na semana que vem. E aí, eu só queria que o Samuel falasse aí para você, principalmente você que está assistindo, ele vai dar aqui agora, o que você precisa, cara, para tirar essa mentalidade de gestor de tráfego, se você é gestor, Que isso. e ir para a mentalidade de gestor de performance. O que ele tem que fazer? Que responsabilidade aí, mas enfim. Vamos lá, aprendi muita coisa quando eu estava numa agência, onde eu peguei cliente pequeno, grande, cliente que investia mais de 100 mil por mês em tráfego, cliente que investia 5 mil por mês em tráfego, já gerencia alguns milhões em tráfego, já faturei alguns milhões também para os clientes, então tem um pouquinho de know-how para falar sobre isso aí. E uma das frases que mais, nesse período todo de trabalhando como gestor, que mais fez eu realmente pensar como gestor de performance foi pensar no negócio do cliente, não só em fazer anúncio, subir campanha e se preocupar ali apenas em campanha e anúncio. Por que eu falo pensar no negócio? Porque quando você pensa no negócio, você meio que veste a camisa, você vira realmente ali um braço direito da empresa que contratou o seu serviço. E quando você pensa no negócio, você pensa desde do operacional até o nível estratégico. Se for falar naquela pirâmidezinha lá, que é operacional, tático e estratégico. Então, quando você pensa no negócio do cliente, você pensa ali como um todo. E não só na campanha. Porque a campanha, o tráfego, ele só vai potencializar o que a empresa já é. Tanto que tinha empresa na minha mão que eu gerenciava e investia 5 mil por mês em tráfego e faturava 2,5 milhões. Tem dados que provam isso. Por quê? Porque já tinha uma estrutura toda formada. Que é isso que vem aquela parte de pensar no negócio, pensar na estrutura, pensar no público-alvo. Então, só potencializava o que a empresa já era. Então, é exatamente isso que tem que fazer para parar de pensar como gestor de tráfego e focar em gestão de performance. É realmente pensar no negócio. Realmente pensar que você é realmente ali um gestor dentro da empresa e não está ali só apenas para apertar botão. Então, acho que eu consegui passar um pouco da mensagem que eu queria passar. É isso. E eu não vou perder tempo, eu vou dar um aqui também, porque eu tô muito ferido ainda. Para de cuidar da vida dos outros. Para de dar hate, velho. Você fica perdendo tempo com isso, cara. Ela tá sentindo. Não, eu tô sentindo, Samuel, porque não tem como não, velho. A pessoa perdeu o tempo dela pra vir no meu direct falar abobrinha. Ó, se eu for pra te dar um conselho, a energia que você gasta preocupando com o resultado dos outros, você poderia estar investindo pra ter seus próprios resultados. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. É o seguinte, você vai curtir, vai se inscrever e vai mandar para os seus amigos aí para ouvir essas histórias, tá bom? Muito obrigado por participar e até o próximo episódio.